Malaquias capítulo 4, versículo 5 e versículo 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Versículo 6. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Diga assim: ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Ok. Mateus capítulo 1, versículo 1 somente. Mateus capítulo 1, primeiro versículo. Diz assim: livro da geração de Jesus Cristo, ou da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Diga assim: Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ok, feche teus olhos. Pai, nós te louvamos por esta oportunidade ímpar que o Senhor nos concede, de podermos estar na tua casa, após expressarmos a nossa adoração, o nosso louvor ao Senhor. Nós nos sentimos extremamente privilegiados pelo Senhor. E agora, ó Deus, queremos ouvir a tua voz através da ministração da tua palavra. Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. Deus, pedimos que o Senhor venha, ó Deus, falar de uma maneira poderosa, que a revelação da tua palavra, ó Deus, aconteça aqui nesta noite, para que possamos, ao retornar para os nossos lares, termos a certeza de que ouvimos a tua voz de uma forma poderosa. É o que nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Queridos, nessa noite, na Quinta da Vitória, que nós estamos sendo ministrados pela instrumentalidade do nosso pastor e dos pregadores que aqui estiveram pregando a palavra do Senhor, sobre esse tema, paternidade espiritual. Diga assim: paternidade espiritual. Diga comigo assim: eu não posso ficar de fora desse mover. Glórias a Deus. Nós temos aprendido sobre isso, temos buscado viver isso, colocar isso em prática na nossa vida, algo que nós sabemos que não é nada fácil, até mesmo por conta de algumas deficiências que nós temos na nossa própria vida, em relação a cuidar e ser cuidado, porque cada um de nós possuímos uma história de vida muito pessoal, muito particular, mas estamos entendendo de Deus que essa direção, essa visão que o nosso pastor presidente está implantando na igreja de forma mais ativa, é algo que veio assim para trazer uma revolução em relação àquilo que nós falamos sobre cuidar de vidas e também ser cuidado por alguma pessoa, ser pai espiritual e ser filho espiritual. Entendemos ser de fundamental importância para esse tempo que nós estamos vivendo, nessa geração chamada de geração pós-moderna. E quando eu pensava no que pregar nessa noite, me veio ao coração um tema que eu quero compartilhar com você, e o tema dessa mensagem é: paternidade espiritual não é uma opção, é uma questão vital. Diga assim: paternidade espiritual não é uma opção, é uma questão vital. Está aí no nosso slide aí para você acompanhar e anotar nesta noite. No final dessa mensagem, eu quero que você volte para sua casa com pelo menos 2 princípios inegociáveis que você deve trazer para a sua vida, para que você não fique de fora desse mover, para que você não fique sem uma paternidade espiritual e para que você também não fique de fora de gerar filhos espirituais. Então, toda a mensagem que eu vou compartilhar nessa noite vai se resumir em 2 verdades que eu vou deixar, e o meu desejo é que fiquem implantadas no seu coração. Mas antes que entremos na mensagem, eu preciso falar um pouco sobre o pano de fundo do livro de Malaquias. Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. Malaquias, que o seu nome significa mensageiro, ou seja, mensageiro da palavra de Deus, profeta que foi levantado por Deus no seu tempo, para profetizar para uma geração que havia saído do cativeiro babilônico há aproximadamente 100 anos, e que por conta da sua vida,
da vida daquela geração, ter alcançado uma dimensão de um certo conforto. Essa geração se esqueceu de Deus, voltou-se contra os princípios de Deus e começou a viver uma vida dissolutamente, mais preocupados com seus próprios interesses, com seu bel prazer, do que com as coisas de Deus. Então Deus levanta o profeta Malaquias para divertir esse povo, para chamar a atenção desse povo, para que esse povo retornasse para Deus e voltassem a viver uma vida em total dependência do Senhor. Então Deus levanta o profeta Malaquias, que começa a advertir aquela geração, a advertir os sacerdotes daquela época, que estavam até mesmo deixando as suas mulheres, as suas esposas, e se casando com mulheres mais novas, pervertendo, contaminando o altar de Deus, comprometendo o sacerdócio de Deus em sua vida. Então o profeta Malaquias se levanta, dizendo para aqueles sacerdotes que eles não deveriam se esquecer de que o próprio Deus foi testemunha entre o casamento dele com a mulher da sua mocidade. É um livro que o profeta Malaquias também adverte aquela geração que estava muito preocupada com a vida secular, com a vida profissional, com a vida financeira, cada um construindo o seu próprio império, a sua casa, o seu palácio, e se esquecendo da casa de Deus. Então Malaquias então é levantado para corrigir aquele povo, chamando aquele povo de ladrão, porque estava roubando o Senhor nos dízimos e nas ofertas. Então é um livro que traz para nós alguns ensinamentos que podemos dizer até mesmo eclesiásticos. Algumas doutrinas eclesiásticas nós encontramos aqui no livro do profeta Malaquias, um livro que traz um norte para aquele povo, traz uma direção apontando para a importância e a necessidade do povo jamais se esquecer da pessoa do nosso Deus. Mas o que me chama a atenção na vida e no livro desse profeta é justamente a sua visão acerca da importância da paternidade. É por isso que eu dei esse tema: paternidade espiritual não é uma opção, é uma questão vital. Mesmo há 400 anos antes da vinda de Jesus, ou seja, há 2.400 anos aproximadamente de nós, Malaquias enfatiza no último capítulo do seu livro, no último versículo do seu livro, a importância da paternidade espiritual. Claro que ele fala numa visão de paternidade biológica, a importância da família bem ajustada, a importância dos pais criarem bem os seus filhos, tendo o coração voltado para os filhos com o coração voltado para os seus pais. Mas Malaquias também deixa para nós um legado na aplicação da paternidade espiritual. E ele escreve, nós lemos aí os 2 versículos do capítulo 4, onde no versículo 6, ele fala que haveria um dia em que o Senhor iria converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Ele fala com qual propósito Deus faria isso. E ele fala para que Deus não venha e fira essa geração com a maldição. Então Malaquias enfatiza a importância da paternidade espiritual, dizendo que Deus iria restaurar o coração do pai, o coração do filho, para que a maldição não viesse sobre aquela geração. E quando nós olhamos para esse texto e nos reportamos a 2.400 anos atrás, percebemos que Malaquias está falando para aquela geração, mas também para a geração futura, para a nossa geração. Um livro como esse, sabemos que a Bíblia ela é divinamente inspirada, Deus inspirou homens a escrever. Quando eu olho para essa fala de Malaquias, eu entendo que ele está falando para a nossa geração, para a geração chamada como geração pós-moderna, uma geração marcada pela orfandade paterna, uma geração marcada por filhos sem pais, pais sem filhos, uma geração que não tem ou tem perdido a referência paterna sobre a sua vida. E as crianças, a geração tem crescido sem um referencial de vida, sem alguém para ser o norte, sem alguém para dirigir, para ser aquele valente apontando a flecha, como o salmista disse. E quando nós olhamos e
começamos a contextualizar com o que nós estamos vivendo neste momento da nossa história, nós percebemos que Deus está trazendo uma unção de paternidade sobre nós, porque essa geração que está aí fora, uma geração ferida, uma geração marcada pela maldição, uma geração marcada pelo pecado, pela maledicência, uma geração sem referência, é uma geração que vai correr para o reino de Deus, vai correr para a igreja, e Deus vai levantar pais espirituais para abraçar essa geração, para curar as feridas dessa geração, para aplicar o azeite nas feridas dessa geração, para aplicar o vinho da alegria nessa geração e dizer: esse é o caminho, essa é a direção, pode vir, porque nós vamos cuidar da sua vida como pais espirituais. Como estão entendendo? Digam glórias a Deus. O mais interessante ainda é que após essas últimas palavras do Senhor, através da vida do profeta Malaquias, Deus se cala por um período de aproximadamente 400 anos. Quantos anos? Quando Deus usa o profeta Malaquias, dizendo que ele iria enviar alguém, que iria restaurar o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, após essa última palavra de Deus, através da vida do profeta Malaquias, Deus se cala por 400 anos, não usa mais nenhum profeta para falar para aquela geração que viveu naqueles 400 anos. É nesse período que aconteceram várias histórias registradas, como por exemplo, a história dos Macabeus, que é um dos livros apócrifos que contém na Bíblia Católica Apostólica Romana, que são fatos históricos, mas que não tem conformação, não tem nenhuma confirmação de inspiração divina, mas foram coisas que aconteceram nesses 400 anos em que Deus não falou mais ao seu povo através de um profeta. Aí quando nós vamos lendo, estudando esse texto, a nossa reflexão vai ficando ainda mais interessante, aí eu chamo a sua atenção, porque quando aprendemos essa realidade, desse silêncio de Deus, os 400 anos, depois que se passa esses 400 anos, Deus se manifesta novamente na história da humanidade, usando João Batista como Elias, uma figura de Elias, entregando uma mensagem de arrependimento e de conversão, dando continuidade à palavra de Malaquias, convertendo, chamando o povo para o arrependimento. E aí nós encontramos no primeiro livro do Novo Testamento, Mateus escrevendo esse livro, falando justamente sobre a origem da paternidade ou da filiação da pessoa do Senhor Jesus. É por isso que eu chamei a sua atenção e pedi para você ler Mateus capítulo 1, versículo 1, porque depois de 400 anos, quando Deus volta a falar com o seu povo, Deus usa Mateus para escrever um livro, falando no primeiro versículo justamente sobre a filiação de Jesus, dizendo, livro de da geração de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Me chama a atenção porque nesses 400 anos de silêncio, o propósito de Deus não ficou comprometido. Deus se manifesta novamente na história da humanidade, falando acerca do seu Filho Jesus, usando Mateus para escrever para os judeus. E ele começa dizendo, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Abraão, mostrando que Jesus possuía uma filiação, possuía pais, possuía alguém sobre a vida dele. Ele vinha de uma linhagem de pais, uma linhagem patriarcal, onde havia a promessa sobre Abraão, onde havia a promessa de um reinado eterno sobre Davi, e Jesus era o cumprimento dessa promessa feita a seus pais. Quando nós olhamos esse texto e lemos e fazemos esse link do Velho Testamento com o Novo Testamento, nós percebemos a importância da paternidade. Deus deixou essa importância muito clara no final do Velho Testamento e agora enfatizou essa importância da paternidade no início do Novo Testamento, falando acerca do seu próprio Filho. Quando eu olho esse texto, me chama a atenção, porque o próprio Jesus precisou ser apresentado como alguém que não estava vindo de qualquer maneira, não havia surgido do nada, não era um aventureiro, não era alguém que estava ali e que havia caído de paraquedas. O próprio Jesus teve que ser apresentado para os judeus como alguém que possuía um pai,
como alguém que possuía uma linhagem patriarcal, como alguém que possuía coberturas espirituais sobre ele, que eram alvos da promessa de Deus, e que essas promessas se cumpririam na pessoa de Jesus, porque ele não era órfão de pai, mas possuía uma paternidade espiritual sobre a vida dele também. Você consegue entender isso na sua mente? Você consegue linkar como eu linkei nessa mensagem? A importância, é questão de vida, é questão vital, é questão de uma apresentação, é questão de cobertura, é ter um pai espiritual, que alguém pode dizer, olha, fulano, filho espiritual de Beltrano, fulana, filha espiritual de Beltrana, sabendo a origem, de onde você veio e as promessas que estão sobre a sua vida. Como estão entendendo? Digam amém. Apenas para elevo do nosso entendimento, Jesus nasceu de Maria, mas a sua descendência é da linhagem de José. A promessa estava sobre José, e Maria foi usada por Deus como uma virgem, uma mulher serva do Senhor, para cumprir a promessa que havia sido feita a Abraão, a Isaac, Jacó, veio sobre Davi e veio sobre a linhagem de José. Só para nossa meditação nessa noite. Aí quando eu leio, já explanei para você o contexto dessa mensagem, você já entendeu que o Velho Testamento terminou falando da importância e o Novo Testamento começou confirmando essa importância, e agora eu quero aplicar 2 mensagens somente no seu coração para que você tenha isso arraigado na sua vida sobre a importância de se ter um pai espiritual. Diga assim, eu preciso entender na minha vida, de uma vez por toda, a importância de se ter um pai espiritual. E vamos acrescentar, e também de ser um pai espiritual. Diga aí, de ser um pai espiritual. Preparei 2 verdades apenas para você, para nós nessa noite. A primeira verdade que traz para nós essa importância da paternidade espiritual, eu vou colocar aqui no slide para você que gosta de anotar aí na sua agenda. É porque a paternidade espiritual, preste bem atenção nisso, atesta, certifica a nossa identidade e credibiliza a nossa história. Diga amém. Diga assim, eu preciso entender que a paternidade espiritual atesta a minha identidade e credibiliza a minha história. Quantos entenderam? Digam amém. Vamos repetir mais uma vez, questão de didática, só para você gravar. Diga assim, a paternidade espiritual atesta a nossa identidade e credibiliza a nossa história. Eu vou explicar isso aqui. Os judeus jamais aceitariam a mensagem de Mateus sem que ele provasse que Jesus era da descendência de Davi e da descendência de Abraão. Sabemos que Mateus escreveu direcionado aos judeus. Os judeus que se converteram naquela época tinham esse princípio como um princípio doutrinário principal acerca da vinda do Messias. De onde viesse o Messias, precisava vir por uma linhagem patriarcal, que passava por Abraão, Davi, e viesse nessa descendência para ter o DNA, a identidade daquele que de fato seria o Messias, o enviado, ungido, que Deus havia prometido lá desde o jardim do Éden, quando o homem pecou e Deus prometeu que nasceria de uma mulher, uma criança que esmagaria a cabeça da serpente. Nós ocidentais, preste bem atenção nisso, não aprendemos muito e não valorizamos muito essa questão. Mas para o oriental em especial, a sua origem serve para testar a sua identidade e para credibilizar a sua história. Nós não temos isso como cultura, talvez. Não nos atentamos muito a isso. Mas orientais, eles valorizam a origem de uma pessoa. Eles valorizam de onde essa pessoa vem, porque de onde essa pessoa vem, atesta a sua identidade e traz crédito ou descrédito para a sua história de vida. Isso porque o homem que eu sou hoje, o homem que você é,
tem muito a ver com a nossa origem e com a nossa história de vida que temos construído nesse tempo da nossa existência. É por isso que, espiritualmente falando, nós não podemos aceitar uma vida espiritual de orfandade. Não podemos aceitar sermos pessoas espirituais que não têm uma cobertura espiritual e que vivem em uma independência espiritual, que não tem sobre a sua vida alguém para prestar contas da sua vida, para falar quando está sendo tentado ao pecado, para abrir o coração quando aquela batalha vem de uma forma ferrenha e destrutiva. Nós não podemos aceitar uma vida espiritual solo. Todos nós precisamos de uma cobertura espiritual. Todos nós precisamos de uma paternidade espiritual. Por quê? Porque aquilo que nós vamos ser no decorrer do nosso crescimento espiritual vai ter tudo a ver com o nível de paternidade que nós experimentamos desde um novo nascimento que vivemos. Como estão entendendo, digam amém. Assim como o salmista disse que os filhos são como flechas nas mãos de um homem valente, é aquele arqueiro que prepara bem a flecha ou a flecha e lança no alvo. Nós, quando nascemos de novo, apesar de sermos agora uma nova criatura, filhos de Deus, apesar de agora sermos pertencentes ao reino de Deus, nós não podemos trilhar uma caminhada cristã sem que tenhamos uma cobertura e uma paternidade espiritual. Um pai para nos corrigir na hora que nós erramos, um pai para nos direcionar na hora que estamos meio que perdidos na nossa vida, um pai para nos dar a proteção, para trazer a provisão, para trazer a promoção na nossa vida, porque é de fundamental importância que eu e você tenhamos alguém que sirva como mestre, direcionador, aquele que vai apontar a direção para a nossa caminhada. Como estão entendendo? Digam amém. Não existe como ser um cristão verdadeiro, preste bem atenção. Não tem como começar bem uma caminhada cristã e terminar essa caminhada bem, sem que tenha alguém nos ensinando cada passo da nossa vida. Nunca aceite o diabo falar ao seu coração que você já é autossuficiente. Nunca pense que você já aprendeu de tudo, que você já sabe tudo, que você já domina a homilética, que você já domina a hermenêutica, que você já sobe ao monte e vê bola de fogo, e que Deus fala com você, e você não precisa ouvir nenhum homem falando com você. É engodo, é mentira do diabo, porque você... Tem uma frase que eu deixei aqui de um filósofo, pastor Marcos Mansur, que ele diz o seguinte: o homem precisa de Deus, mas o homem também precisa do homem na sua caminhada. Eu nem sabia que ele estaria aqui hoje. Eu nem sabia. E eu coloquei aqui, ó, o homem precisa de Deus, mas o homem precisa do homem. Filósofo, teólogo, pastor Marcos Mansur. Então nós precisamos entender que de onde a gente vem determina quem a gente é. E quem a gente é vai trazer crédito ou descrédito para a nossa caminhada. Está entendendo? Diga amém. É por isso que nós sabemos e percebemos, e você conhece também, pessoas que começam bem, mas terminam mal. Pessoas que vêm para a igreja toda arrebentada. Pessoas que chegam na igreja se arrastando, vêm para a igreja todo arrebentado. Aí Deus usa o pastor, usa o líder, usa um irmão, usa alguém que pega essa pessoa, cuida dessa pessoa, cura as feridas dessa pessoa, aplica azeite nessa pessoa, carrega essa pessoa no colo. Aí quando essa pessoa começa a caminhar um pouquinho, já acha que não precisa de ouvir a ninguém, já acha que é bom demais, já acha que sabe tudo, já acha que pode ser o líder, porque ele faz. Daqui a pouco a pessoa volta lá, estaca zero, porque não entendeu da importância e do valor que é ter um líder espiritual, um pai e uma mãe espiritual sobre a sua vida. Nenhum cristão vai conseguir alcançar as promessas de Deus na íntegra, vivendo sozinho. Jamais. A Bíblia diz que Deus faz até com que o solitário viva em família. Deus faz com que até o solitário viva em família. Quanto mais eu e você. Você precisa estar sendo assistido. Eu preciso estar sendo cuidado. Você precisa estar no meio, como está essa galera aqui fechada. Porque quando nós estamos juntos, quando tem uma paternidade sobre nós, o inimigo pode vir por um lado, mas ele vai fugir por 7 caminhos mais, diz a palavra. É por isso que eu quero desafiar você, meu irmão,
que ainda não participa de um grupo pequeno, de uma célula. É por isso que eu quero desafiar você que está sozinho, lá atrás, olhando o que está acontecendo. Eu quero ser um profeta para dizer a você: sai dessa janela, porque você está correndo o risco de cair e quebrar o pescoço. Nessa noite Deus está chamando a sua atenção, chamando a minha atenção, para que você não fique apenas observando, mas para que você entre nesse mover que Deus está fazendo no nosso meio, aleluia, para que você entre debaixo dessa unção, para que você se deixe ser cuidado, ser pastoreado, ser acompanhado, e para que você também se coloque à disposição de Deus, para ser um cuidador de outras pessoas. Está entendendo? Diga glórias a Deus, aleluia. Infelizmente, muitas pessoas ainda não têm entendido isso. E é por isso, queridos, que Deus nesse tempo tem usado a vida do nosso pastor presidente, que é o anjo da igreja, o detentor da visão para esse ministério. Deus tem usado ele de forma enfática para investir nesse tema: paternidade espiritual e vida em célula. Diga assim: paternidade espiritual e vida em célula. Diga assim: de onde eu venho, determina quem eu sou e gera credibilidade em toda a minha história. Está entendendo? Diga glórias a Deus. Queridos, isso é de fundamental importância. Hoje nós vivemos uma consequência de uma geração inconsequente. Vivemos uma consequência de uma geração sem paz. Todos nós sabemos disso. O Brasil, por exemplo, que é uma nação marcada pela prostituição, pela gravidez fora do casamento, por filhos fora do casamento. É uma nação que vive debaixo desse peso de maldição. Vivemos uma sociedade onde se prega a independência total, onde se prega a liberdade total, onde se prega que você pode fazer sexo à vontade, juventude, desde que você use camisinha. E tudo isso são atitudes que vão gerando uma geração sem paz, uma geração órfã, uma geração que não tem uma cobertura sobre ela. É uma geração marcada pela maldição, é uma geração marcada pelos traumas, é uma geração marcada pelo antidepressivo, é uma geração marcada pela molestação, é uma geração marcada pela pedofilia. Mas eu quero dizer a você que está presente aqui nesta noite: Deus tem levantado o povo dele para curar as suas feridas, aleluia. Deus tem levantado o povo dele para pegar você no colo, para carregar você, para curar você e dizer assim contigo: levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor vem sobre a sua vida, porque a palavra do Senhor diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, a glória, a misericórdia de Deus. Eu quero ser um pouco mais ousado nessa noite, para dizer para você, e dizer até para o nosso pastor Marcos Mansur, nosso pastor presidente: aqui, pastor, está uma geração de pastores, mas ainda não é a geração completa. Por quê? Porque nessa mesma hora tem pastores que Deus vai levantar, mas que ainda estão no botiquinho. Tem pastores que Deus ainda vai levantar, mas ainda estão na prostituição. Tem pastores que Deus ainda vai levantar, mas estão no homossexualismo. E Deus vai levantar essa geração para pregar para essa geração, aleluia, e para levantar homens e mulheres comprometidas com a palavra do Senhor. É questão vital. De onde eu venho determina quem eu sou. Quem é você? Quem é o seu pastor? Quem é a autoridade sobre a sua vida? A quem você presta conta da sua vida? A quem você recorre na hora da sua dificuldade? Ah, meu irmão, como é bom ter paz espiritual. Como é bom ter cobertura espiritual. Como é bom viver nesse mover de unidade espiritual. Aleluia. Porque diz a Bíblia: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o artigo definido, o óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba, sobre as orlas das vestes de Arão. E os Salmos termina dizendo que ali o Senhor ordena a bênção e a vida para todo sempre. Tem filhos aqui, o Espírito Santo fala aqui no meu coração. Tem filhos aqui que Satanás tentou abortar. Tem filhos aqui que Satanás tentou matar no ninho. Tem filhos aqui que não eram para estar aqui, já eram para ter descido à sepultura.
Mas o Senhor nosso Deus olhou do céu para a sua vida, olhou do céu para a sua história e te trouxe até a presença dEle para dizer a você: eu sou o teu pai, eu cuido de você, eu sou o pai dos órfãos, eu sou o marido da viúva. De onde eu venho determina quem eu sou. Quem é Jesus? Filho de Davi. Filho de Davi é, mas quem? Filho de Abraão. Abraão, pai da fé, é. Davi, o reinado perpétuo, é. Então é ele. Então é ele. Então é ele. Esse é o cara. Quem é o Pablo? É filho espiritual de fulano. Quem é Ezequiel? É filho espiritual de Marco Mansur. Puxa a sardinha do lado aqui. Filho espiritual de Marco Mansur. Quem é ele? Até parece com ele, né? Pastorzão, senzinho. Até parece com ele. Pedro, você é dele? Não. Você parece com ele. Você fala igual a ele. Você anda igual a ele. Não tem como negar, meu irmão. Porque a unção é transferível. A unção é transferida. Alguém disse que a unção que você admira é a unção que você herda. Aleluia. É por isso que eu quero dizer a você nessa noite: tenha um pai espiritual e seja um pai espiritual e transmita e receba da unção de Deus sobre a sua vida, porque essa unção será a sua identidade, que vai trazer credibilidade para o seu chamado. Eu aprendi isso está arraigado na minha vida. Minha filha está aqui, meu filho está ali, minha esposa está lá. Vive comigo dentro do mesmo teto e sabe que eu estou pregando aqui o que eu creio, o que eu acredito de verdade. Em contrapartida, não acredito. Tenho dificuldade em acreditar de alguém que está fazendo muita coisa, mas não tem uma cobertura espiritual sobre a sua vida. Eu tenho dificuldade. Pessoas sendo consagradas de qualquer maneira por aí. O cara nem conhece, vem, derrama o óleo, consagra bispo, consagra pastor, mas não acompanha a vida dessa pessoa. Mas quando a gente olha uma pessoa que chega para a igreja, como eu cheguei há 20 anos atrás, como você chegou há alguns anos atrás, e eu olho para as pessoas que estão chegando agora, a juventude está chegando, que lá no retiro do carnaval pegou o microfone meio tremendo, e de repente trouxe uma revelação da palavra. Pastor Marcos anotou o esboço para melhorar e pregar depois. E ele comentou: rapaz, é pregador da palavra. Eu falei assim: rapaz, o cara é bom na palavra. E tremendo, mas nascendo, mas sendo gerado, mas sendo acompanhado. Eu tenho certeza, aleluia, que essa geração vai impactar a nossa cidade. Aleluia, eu tenho certeza que essa geração vai impactar a nossa nação. Aleluia. E quando eu cheguei lá no encontro, Jacques, cadê o Jacques? Está aí não? Jacques falou comigo assim: pastor, chega aqui. Eu cheguei. Aí ele falou assim: eu olhei para aquele bambu chinês e lembrei da mensagem que o pastor Marcos pregou. E ele disse: pastor Marcos pregou que o bambu chinês, ele cresce primeiro muito para baixo. Cria raízes, abre raízes. E daqui a pouco, depois de muito tempo, surge o primeiro brotinho do bambu chinês. Mas quando o brotinho rompe a terra, ele toma uma proporção gigantesca rapidamente e se torna forte. Pode vir o vento que vier, mas ele não sai, porque ele foi tratado nas suas raízes. Eu fico preocupado, como Josué Gonçalves disse, quando tem pessoas que nem sentaram para ouvir, já querem se levantar para ensinar. Fico preocupado quando eu vejo uma pessoa que, porque recebe umas palavras, às vezes de efeito na sua vida, e começa a achar que já está pronto para voar, meu irmão. Fica tranquilo, vai crescendo para baixo. Vai deixando as raízes sendo formadas na sua vida. Vai deixando Deus tratar o seu caráter, quebrar você. Vai deixando Deus confrontar a sua vida. Vai deixando Deus deixar você lá na prateleira. Vai deixando Deus deixar você no anonimato. Vai crescendo para baixo, não se preocupe não. Vai se enraizando. Por quê? Porque quando chegar o tempo de Deus na sua vida, meu irmão, aleluia, aleluia, ele diz que a luz do justo é como a luz da aurora, a vida do justo é como a luz da aurora, que vai crescendo mais e mais, até que se torne dia perfeito. O dia perfeito na sua vida vai chegar. O seu tempo vai chegar, a sua hora vai chegar, mas permaneça, aleluia, debaixo da autoridade e deixando Deus cumprir na sua vida o chamado dele. Está entendendo? Diga amém. De onde eu venho determina quem eu sou. Interessante, Valéria me permita, ela nem sabe disso. Eu estava no hospital, aí entrou um doutor, Bruno Rezende. Aí alguém disse assim: olha, é parente da Valéria.
eu disse, menina, a linhagem da Valéria é uma linhagem de médicos. O filho agora está se formando a médicos. O nome dele, a identidade dele, da família que ele vem, determina quem ele é hoje. Aleluia. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E vai chegar um tempo em que as pessoas vão olhar para você e vão dizer, esse aí eu vi nascendo lá na Igreja Batista Renovada, aleluia. Esse aí eu vi nascendo lá no encontro de carnaval, no retiro de carnaval. Essa aí eu vi nascendo num congresso de mulheres. Essa aí eu vi nascendo num grupo de célula. Pode abrir a porta, porque tem credibilidade, porque eu vi crescendo. Shekalabandarabi Assúria. Paternidade não é uma opção, é uma questão vital. Porque de onde você vem determina quem você é e gera crédito ou descrédito para a sua história. Está entendendo? Diga amém. Por isso que eu fico assim, meio perplexo. Estava cuidando de um jovem nosso aqui, sumiu. Vou falar aqui, está sendo gravado, não tive com ele ainda. Depois de um tempo sumido, pastor, tentei falar com ele, não consegui. No meu Facebook entrou um videozinho, ele pregando numa igreja, terno, gravata, pregando, e agradecendo a mim, porque cuidei dele por um tempo. Eu nem sabia para onde o cara estava, um garoto, cheio de problema, cheio de crise, cheio de dificuldade, já andando por aí pregando, e nem chegou a ser recebido como membro aqui não. E eu disse, meu Deus, estava cuidando do cara agora, e o cara se levantou para pregar. Faz isso não, rapaz, volta para cá, senta aqui, deixa acabar de curar as feridas, deixa Deus restaurar você, espera o tempo, porque senão o próximo passo pode ser um passo fatal para a sua vida, meu irmão. Fique na posição que você está, deixa Deus usar pessoas para cuidar de você. Rasga a sua vida, rasga a sua alma, rasga o seu coração. Expõe as sujeiras da sua vida, rasga o carnegão, deixa Deus espremer, deixa Deus dar alguém para espremer. Por quê? Porque se você está aqui, meu irmão, se você tem vindo para esse mover, é porque Deus quer te conduzir a lugares mais altos na sua vida, aleluia. É porque Deus quer que você experimente da glória da segunda casa, que é bem maior do que a glória da primeira. É porque Deus quer que você viva uma experiência em que as pessoas vão dizer quem te viu e quem te vê. Diga assim, eu estou entendendo, diga, que não posso ficar de fora desse mover de Deus, porque de onde eu venho, atesta a minha identidade e credibiliza o meu chamado. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. A segunda e última verdade, que eu disse seriam duas. Geralmente pregamos três, mas hoje vamos pregar duas. Por quê? Pastor, me dê mais uma chave aí para que eu tenha convicção mais plena da importância de ter um pai espiritual, de ser um pai espiritual. Segunda pérola para a sua vida. Coloque aí no nosso slide aí. Porque a paternidade espiritual é imprescindível naqueles momentos em que as coisas fogem do nosso controle e das nossas habilidades. Leia comigo aqui, leia comigo aí, leia. Você entendeu? Diga amém. Algumas verdades práticas aqui para entrarmos nesse subtópico aqui. Preste bem atenção. Ninguém nessa vida pode ou deve se considerar autossuficiente. Está entendendo? Diga amém. Pessoa que é autossuficiente, arrogante, prepotente, acha que sabe tudo, acha que está acima de todos, está dando voos mais altos, está acima da média, tal cara está a um passo da sua destruição, porque do orgulho precede a queda, diz a palavra do Senhor. Por melhor que você seja, aprenda essa segunda verdade, aprenda não só, vamos relembrar. Por melhor que você seja, por melhor que eu seja, por melhor que sejamos, sempre haverá um momento nas nossas vidas em que vamos
nos deparar com o nosso próprio limite. Diga assim: por melhor que eu seja, sempre haverá um momento em que eu vou me deparar com o meu próprio limite. Está entendendo? Diga amém. Terceira verdade prática da vida: quem constrói uma história de vida sozinho, terminará essa história sozinho e frustrado. Está entendendo? Diga amém. 3 verdades práticas da vida. Quarta verdade: quem tem uma cobertura espiritual, tem a quem recorrer quando o dia mau bate à porta da sua existência. Está entendendo? Diga amém. Como é bom, queridos, quando a coisa aperta, que vem um sapeca com força, que o diabo arregimenta todo o inferno contra a nossa vida, e você fala, dá uma ligadinha e fala assim: ó, ora por mim, porque está bravo. Vem até aqui, ou fala onde você está que eu vou até aí, porque eu estou numa luta que o meu limite já apontou para a minha derrota. Aí você pode recorrer em alguém que vem como um anjo de Deus, para te socorrer, te socorrer nos momentos das suas aflições. E todos nós passamos, tá, queridos? Essa teologia de bem-estar em todo o tempo é mentira, não é bíblico não. Essa teologia do triunfalismo em todo o tempo é mentira. Tem dia, tem tempo que nós nos deparamos com os nossos limites e pensamos que vamos morrer. Como estão entendendo? Digam amém. Por isso que Salomão disse em Eclesiastes 12: jovem, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias ou os dias maus, e venha dizer: não há neles contentamento. Dia mau vem, meu irmão. O dia mau vem na nossa caminhada. Há momentos que nós enfrentamos na vida em que todas as nossas habilidades, conhecimento, experiências com Deus se tornam em nada para solucionar aquela peleja, ou aquela querela, ou aquela luta da nossa vida. Tem momento, meu irmão, que jejuar, subir ao monte e falar em línguas 72 horas por dia parece não resolver nada. Tem momentos que você clamar ao Senhor aos céus, parece que não vai resolver, parece. Porque aí Deus está te ensinando assim: olha, você sozinho pode até ir mais rápido, como dizem por aí, mas você pastoreado, acompanhado, você vai mais longe. Porque aonde chegar o seu limite, o seu pai espiritual vai construir uma ponte para você atravessar. Palavra revelada do coração de Deus para a sua vida aqui nessa noite. Diga glórias a Deus. Diga aleluia. Lá no livro de 2 Reis, capítulo 6, versos 1 e 7. 2 Reis, se puder colocar aí, capítulo 6, versos 1 e verso 7. Nos dá margens para isso. Vou ler aqui. Diz assim: e disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Preste atenção aí na leitura. Está ali, ó. É estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar. Propósito bom, visão maravilhosa, crescimento, expansão. E disse o profeta Eliseu: ide. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. E disse: eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. Diga assim: cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro do machado caiu na água. E clamou e disse: ai, meu senhor, ele era emprestado. E disse o homem de Deus: onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali, e fez flutuar o ferro, e disse: levanta-o. Então ele estendeu a sua mão
e o tomou. Quando estão entendendo, digam glórias. No texto que nós lemos, na igreja do pastor Eliseu, uma igreja de paternidade espiritual, preste bem atenção. Um filho espiritual do Eliseu teve uma revelação de Deus no seu coração, um chamado. Recebeu um chamado para fazer uma obra gigantesca, uma visão maravilhosa. O lugar era pequeno da reunião, e esse filho de Eliseu disse: pai espiritual, profeta, eu tive uma visão, vamos parafrasear. Vamos cortar vigas, madeiras, e vamos construir um templo maior, porque o lugar está pequeno, e Deus está mandando aí uma colheita muito grande. E o profeta Eliseu, então o pai liberou o filho: vai, pode ir, pode construir, pode cortar madeira. Diz a Bíblia que o filho de Eliseu, na fé, começou a cortar as árvores com um machado bem afiado. Começou a cortar, fazendo a coisa certa da maneira certa. Mas diz a Bíblia também que de repente, aí aquela mensagem, pastor Emerson, sempre tem um de repente na nossa vida. O machado, o ferro do machado caiu dentro de um rio. Diga assim: caiu dentro de um rio. Percebe você que esse filho de Eliseu era um hábil cortador de lenhas, um cara cheio dos dons, um cara cheio das habilidades. Talvez cortava até mais lenha do que Eliseu, talvez possuía até uma visão mais ampla do que Eliseu. Mas quando o machado dele caiu no rio, o limite dele se manifestou ali. A unção dele era até cortar lenha, mas quando o machado caiu no rio, a unção dele não serviu para nada. Conhecemos esse texto, já ouvimos algo sobre isso. Mas ele chama o seu pai espiritual: Eliseu, olha, o meu machado estava aqui, rapaz, estava bem, orando, jejuando, meu casamento ia bem, minha família ia bem, minha vida financeira ia bem, minha saúde ia bem, mas de repente caiu no rio. Já fiz de tudo, já tentei trazê-lo para a superfície e não consegui. O pai Eliseu chega: então fica tranquilo, onde que caiu? O filho diz: caiu aqui, ó. Lançou ali um pedaço de madeira, e diz a Bíblia que aquele machado, o ferro do machado, flutuou. E Eliseu disse: pode pegar e voltar para o seu chamado ministerial e fazer a obra que Deus lhe confiou. Nós aprendemos com isso, queridos, que nós podemos ter todas as habilidades da vida, todos os dons espirituais, mas no chamado de Deus na nossa vida, há momentos em que a nossa unção não é suficiente para fazer o machado flutuar. Aí nessa hora, precisamos da cobertura espiritual, dizer: meu líder espiritual, meu pai espiritual, meu pastor, vem aqui, porque o negócio está difícil, porque meu casamento ia bem, mas agora minha mulher quer o divórcio, eu estava muito bem, mas a minha empresa agora quebrou, eu não sei o que eu faço. Aí chega aquele que foi levantado por Deus para ser autoridade sobre a sua vida, e traz uma direção para você, diz a você: fica tranquilo, que o seu machado vai flutuar, fica tranquilo, que essa luta vai passar, fica tranquilo, que você vai viver o melhor de Deus na sua vida, e a unção é desatada sobre a sua história. Preste bem atenção nisso, meu irmão. Não confunda o seu chamado, não confunda a unção de Deus na sua vida com total autoridade para dirigir a sua história, porque há momentos na nossa vida em que o nosso machado sai do cabo e cai no rio, e se não tivermos uma cobertura espiritual, vamos ter o nosso ministério comprometido. Está entendendo? Diga amém. Diga glórias a Deus. Após frustradas tentativas de resolver aquela situação, o discípulo se depara com o seu limite e manda chamar o seu pai espiritual, Eliseu, que de forma miraculosa faz o machado daquele moço flutuar. Coisa boa, diga assim: coisa boa. Nunca se esqueça disso. Nunca. Reino de Deus não é brincadeira. Chamado de Deus não é brincadeira. O mundo espiritual não é brincadeira. Tem muita gente querendo encarar potestades e principados quando não conseguiram vencer nem a si mesmo nas mínimas carências da sua história. Está entendendo? Diga amém.
Peraí, pastor, mas a Bíblia diz que o Senhor nos assentou com Ele nas regiões celestiais, é verdade. A Bíblia diz que não precisa que ninguém nos ensine, porque o Espírito Santo nos ensinará, é verdade. Isso é verdade. Mas é por isso que a Bíblia diz que Deus levantou pastores, Deus levantou doutores, Deus levantou mestres, aleluia, Deus levantou apacentadores. É por isso que Jesus disse que tem que ser de 2 em 2, aleluia. É por isso que Ele disse que nós precisamos estar bem pastoreados, porque o pastoreio nos livra dos vales da morte que nós enfrentamos na nossa caminhada. Está entendendo? Diga amém. Eu fico pensando, quando a pessoa se esquece disso, e vai cortando lenha, e vai deixando a sua história para trás, vai deixando para trás quem o ajudou, vai deixando para trás quem cuidou da sua família, vai deixando para trás quem cuidou dos seus filhos, vai deixando para trás quem cuidou do seu casamento, vai muito bem, vai cortando, mas quando o machado cair, meu irmão, a quem você vai recorrer? De repente, para finalizar essa mensagem, você entrou aqui nessa noite porque o seu machado caiu. De repente você entrou aqui nessa noite porque o seu casamento entrou em crise. De repente você entrou aqui nessa noite porque tudo ia muito bem na sua vida, mas você se deparou com uma situação que você percebeu que não tinha condições de vencer sozinho, e Deus te trouxe aqui a essa igreja, Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer a você: aqui tem homens de Deus, aqui tem mulheres de Deus, aqui tem rapazes de Deus, aqui tem moças de Deus, para pegar a sua vida, lançar o galho que é a cruz de Cristo sobre as ondas encapeladas da sua vida, e fazer o seu machado flutuar, para que o seu casamento viva a plenitude, para que a sua vida emocional viva a plenitude, para que a sua vida existencial viva a plenitude daquilo que Deus quer para a sua vida. Oh, recalabandaraba suidevas. Deus me dá uma visão aqui agora. Não é um anjo que desceu do céu, mas eu olho aqui e vejo muitas pessoas que o seu machado caiu no rio e está lá submergido. Deus me mostra aqui, eu olho para pessoas e posso identificar pessoas que entraram aqui apenas com o cabo do machado, porque o machado caiu no rio, e você não sabia o que fazer da sua vida, você não sabia qual norte trilhar na sua vida, e Deus está usando a minha vida nesta noite, para dizer a você: ainda não chegou ao final na sua vida, Deus tem um plano na sua vida, Deus vai restaurar, Deus vai curar, Deus vai te levantar, e você vai viver a plenitude do chamado dEle na sua história. Tem pessoas aqui nesta noite que entraram desanimadas, pensando que Deus não tinha mais nada com a sua vida, mais nada contigo. Você entrou aqui pensando: não tem mais jeito, eu errei muito, eu falhei muito, eu trago comigo as marcas do passado, já pequei demais, já errei demais. Você falou certo, já pecou, já errou, porque a partir de hoje você vai andar, aleluia, à luz da palavra do Senhor, e aonde você errou, Deus vai te usar para ser um curador em outras vidas, para outras vidas. Aleluia. Mas para isso, não fique de fora de uma célula, não fique de fora de um pastoreio eficiente, não fique de fora de se permitir ser cuidado, de não se permitir ser cuidado, mas venha, faça parte de tudo isso, porque aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele vai aperfeiçoar até o dia do Senhor Jesus. Porque você não está aqui por um acaso, porque você não é obra do acaso, porque você não caiu aqui de paraquedas, mas você está aqui porque o Espírito Santo te trouxe a este lugar. Você está aqui porque Deus tem planos contigo aqui, nesse ministério, nessa cidade. Você está aqui porque Deus sabe do seu chamado, o chamado que Ele tem na sua vida. Você está aqui porque Deus conhece a sua história melhor do que você mesma conhece. Você está aqui nesta noite participando dessa visão, recebendo essa ministração, aprendendo a palavra de Deus, porque Deus está forjando na sua vida coisas maravilhosas que serão para a glória do nome dEle. Se você entende isso, se coloque de pé nessa hora. Aleluia. Eu sinto a presença dEle aqui nesta noite. Oh, presença viva, presença viva, presença viva. Paternidade espiritual não é uma opção,
é uma questão vital. É questão de vida para a sua vida, meu irmão. É questão de vida para a sua vida. Shekalabandarabas. Porque a paternidade espiritual atesta a nossa identidade. Quem você é vai determinar vai revelar quem está sobre a sua vida. De onde você vem, como você vem, determina a sua história. Por isso que em Deus, sendo nova criatura, filhos de Deus, precisamos de um pai para nos direcionar, para nos apontar a direção. Alguém mais experiente, alguém que já passou por um caminho que nós não passamos ainda. Porque lá na frente, essa paternidade vai trazer crédito para o nosso chamado. Você precisa, eu preciso. Porque paternidade espiritual é imprescindível. Naqueles momentos em que o machado da nossa vida cai nos rios sujos da nossa história. Por isso eu quero fazer uma oração aqui nessa hora. Eu quero chamar aqui à frente você que ainda não participa de uma célula. Pode vir sem constrangimento. Você que já participou, mas não está participando mais. Quero chamar aqui à frente alguém que quer dizer, eu quero ser acompanhado de perto. Eu quero ter alguém cuidando da minha vida. Eu quero alguém discipulando a minha vida. Eu quero que você saia do seu lugar sem nenhuma preocupação. Porque todos nós estamos no mesmo barco. E vem aqui à frente para que a gente abrace você. Para que a gente insira você em uma célula. Para que a gente acompanhe você nessa caminhada. Se você quer nesta noite viver isso na sua vida, sai do seu lugar e vem aqui. Pode vir. Ministério de Louvor. Pode vir. Você que está aqui na igreja, mas está solto, não faz parte de nenhuma célula. Se tem alguém assim, dessa forma, hoje é a noite que Deus quer te abraçar de uma forma toda especial. Você que não pode ficar mais sozinho, porque o isolamento é uma grande arma de Satanás. Você que não pode ficar trilhando uma carreira solo na sua vida espiritual, e precisa ser acompanhado de pertinho. Hoje é a noite que Deus preparou para você. Se tem alguém assim, dessa forma, desse perfil que nessa noite, vem aqui à frente. Não tem? Não tem? A segunda oração que eu quero fazer, está vindo aqui. Vem algum rapaz aqui, algum irmão, abraça nosso irmão aqui. Está vindo mais pessoas aí, estão vindo mais pessoas. Você que é um pai espiritual, quando essas pessoas vierem aqui à frente, você que é mãe espiritual, pode vir e abraçar. Está vindo ali um jovem e um rapaz. Você pode vir abraçar essas pessoas. Pode vir. Tem mais alguém? Está vindo mais um ali. Esse rapaz começou comigo, pastor. Está vindo aí, ó. Diz, pastor, eu venho da igreja católica, mas eu quero ser dessa igreja. Quero me preparar, quero ser batizado e quero trazer a minha família para essa igreja. Comecei com ele. Alguém para abraçar o nosso irmão aqui. Antônio? Não lembro o nome. Antônio, né? Antônio. Alguém aqui, abraça aqui, irmão. Você que está andando solto demais. Você que está na igreja, mas não entendeu ainda a proporção do que Deus está fazendo. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Pode vir. Vem alguém e abrace. Aqui são filhos nascendo. Vidas sendo geradas. Vidas que Satanás já fez de tudo para ceifar. Mas a mão poderosa do nosso Deus os protegeu até os dias de hoje. E vai continuar protegendo. Aleluia. Tem mais alguém aqui que estaria sozinho? Ah, eu entrei numa ideia de que não preciso disso. Sai disso aí. Venha para cá. Porque Deus quer cuidar de você de uma forma mais pessoal, usando pessoas. Shurikanarabas. Para onde eu vou, eu sou Agora eu quero
segundo tipo de pessoas eu quero orar nessa noite. Nosso pastor que vai fazer essa oração. Tem uma jovenzinha querendo vir. Pode vir, venha. Pode vir. Shurikandarabás, Tericalabás. Eu quero orar por você. Preste bem atenção. Que quer se deixar ser usado neste ano de 2016 para cuidar de vidas, para gerar vidas no reino de Deus. Você que está aqui na igreja já há um tempo, mas não tem frutificado. Seja sincero com você mesmo. E você vai dizer: esse ano será um ano que eu vou cuidar de vidas. Será um ano que eu vou participar das células. Será um ano que eu vou assumir uma célula. Será um ano que eu vou deixar Deus me usar como Ele quer me usar. Sai do seu lugar e vem aqui à frente. Você quer dizer: Senhor, eu preciso ter o meu machado afiado na Tua presença. Eu preciso voltar para aquela pegada espiritual que eu tinha no início da minha caminhada. Pode sair do seu lugar e pode vir aqui. E agora é para obreiros também, é para líderes também. Pode vir aqui. Ah, pastor, mas eu sou líder. Só ter título de líder não resolve. Só ter título de pastor não resolve. O que resolve são os frutos nas mãos apresentadas diante dele. Pode vir. Você que quer dizer: não quero mais ficar só observando, não quero mais ficar só olhando, só ouvindo e vendo o que está acontecendo, mas eu quero fazer parte desse mover de Deus. Eu quero fazer parte desse movimento espiritual. Eu quero fazer parte desse novo tempo da história da Igreja Batista Renovada. Eu quero sair da mesmice. Eu quero sair da zona de conforto. Eu quero sair da minha área de segurança. E eu quero entrar no campo de batalha para saquear o inferno e para povoar o céu. Sai do seu lugar e venha. Ah, pastor, mas eu já sou líder, sou supervisor, não tem problema. Venha. Você que precisa de um renovo de Deus na sua vida, pode vir, pode vir. Não precisa ficar com vergonha não, já estou aqui. Pastor vai orar e eu vou receber essa oração. Aleluia. Porque, queridos, nós só temos esse tempo da nossa vida. Se nós falharmos nesse tempo, não há outro tempo para nós. Você que nessa noite quer fazer uma renovação da aliança com Deus, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Nosso pastor vai orar por nós, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus. A igreja estenda as mãos aqui para o altar nesse momento. Oh Pai querido, nós louvamos o Teu nome, porque que bom é ouvir a Tua voz, que bom é ouvir a Tua palavra, Senhor. Que bom é ser alimentado, que bom é receber do Senhor, aleluia, a comida que a gente precisa, o alimento que nós necessitamos para o nosso crescimento, Senhor. Oh, aleluia, e que bom é ver os Teus filhos aqui na frente. Oh Deus, que bom é ver os Teus filhos aqui, dizendo, Senhor, numa linguagem que estão querendo, meu Deus querido, crescer, que estão querendo mais de Ti, que estão querendo mais intimidade contigo, que estão, Senhor, querendo ir mais além, que estão querendo se aprofundar na Tua palavra, que estão querendo se aprofundar, ó Deus, para a glória do Teu nome, num mover diferente. Oh, de Calafara Bachuri Antarabás, que bom ver os Teus filhos aqui, ó Deus, querendo ser preparados, querendo, ó Deus, ser cuidados, para depois cuidarem de alguém também. Que bom ver os Teus filhos interessados. Obrigado, Senhor, porque cada pessoa que está aqui na frente, ela está dizendo numa linguagem de poder: eu quero, eu estou interessado, eu acredito neste negócio, eu acredito neste mover, e eu quero este mover para a minha vida. Oh, oh meu Deus, toma a Igreja Batista Renovada num mover diferente. Senhor, toma as nossas vidas numa dimensão diferente, toma as nossas vidas numa pegada diferente, toma as nossas vidas numa unção diferenciada. Oh, Senhor, e que nós possamos estar debaixo da cobertura da Tua misericórdia, da Tua graça, do Teu poder e da Tua unção. Aleluia. Abençoe os Teus filhos aqui, Senhor, com toda
todas as sortes de bênçãos. Aleluia! Derrama a tua glória, derrama a tua bênção, derrama, Senhor, a capacitação, derrama despertamento, derrama, Senhor, uma visitação nova, derrama, Senhor, aleluia, meu Deus querido, algo novo. Deus, coloca dentro deles um sentimento novo, coloca dentro deles, meu Deus, um posicionamento novo, coloca dentro dos teus filhos uma motivação nova. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. E fortaleça teus filhos, aleluia, com a dunamis do teu Espírito Santo, meu Deus, com a dinamite do teu Espírito Santo, com a explosão do teu Espírito Santo, com o poder do teu Espírito Santo. Aleluia. Senhor, motiva os teus filhos e as tuas filhas que estão aqui na frente a te buscarem mais a partir de hoje ainda. Senhor, hoje ainda, quando eles chegarem em casa, eles não vão se contentar, eles não vão descansar, Senhor, enquanto não dobrarem os joelhos, enquanto não falarem contigo, Senhor, enquanto, aleluia, não sentirem a tua presença de maneira mais forte ainda. Meu Deus, que esta palavra que o Senhor usou o teu ungido, pastor Ezequiel, seja apenas um disparador, seja apenas um empurrão, seja apenas um despertamento para uma busca mais intensa, para uma busca maior de cada um aqui nesta noite, Pai. Aleluia, aleluia, Senhor, e incendeia os corações, meu Deus, e manda do teu fogo, fogo do céu neste lugar, fogo do céu nesse lugar, fogo do céu em cada um de nós, fogo do céu através de cada um de nós. Flua, flua, flua em nós, ó querido Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda o nome do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores.